nas minhas vezes, na minha vez de pregar, eu estou falando de doutrinas, tá? Estou recapitulando doutrinas, estou recapitulando os estudos da graça de Deus. Eu queria te dizer que é importante você, que faz parte dessa igreja, ter de forma bastante clara na sua mente cada assunto, né, da graça de Deus. Principalmente quando nós falamos de doutrina bíblica, faço um parênteses aqui, né, tudo que esse ministério prega aqui no altar tem um amparo bíblico. Nós falamos sobre pré-existência, falamos sobre eleição e predestinação, e hoje eu quero abordar um outro assunto também muito importante, que é a falsidade do livre-arbítrio, ok? Falsidade do livre-arbítrio. Eu quero ler novamente o livro de Isaías 46, vamos ali para o versículo 9, 46, 9, aí, Marcelo. Isaías 46, versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho, a vontade do Senhor, aquilo que Ele já determinou para nossas vidas, permanecerá de pé. E o Senhor diz assim: farei toda a minha vontade. O Senhor cumpre a vontade dele, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Vamos estudar sobre esse assunto importante. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez nesta noite, Senhor, por termos os nossos olhos iluminados. Obrigado, Senhor, porque esses assuntos que nos parecem tão claros, ó Pai, esses assuntos que penetraram, Senhor, com tanta clareza e profundidade na nossa mente, no nosso coração, Senhor, certamente no nosso espírito, que é um contigo, Senhor, foi algo tão natural, Senhor, foi algo tão tranquilo, Senhor Jesus. Nós não temos resistência alguma, Senhor, naquilo que diz a Tua palavra. Nós não temos resistência alguma, Senhor, naquilo que diz a Tua vontade, Senhor, porque nós cremos que nós servimos a um Deus soberano. A Bíblia diz que o conselho de Deus permanecerá de pé. A palavra de Deus diz que Ele fará toda a sua vontade, Senhor. E glórias e graças te damos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus bom, que o Seu conselho para nossas vidas é bom, que a Tua vontade para nossas vidas é boa. Quero aqui mais uma vez, Senhor, me colocar nas Tuas mãos, Jesus, para ser um instrumento neste altar, para relembrar, Senhor, o Teu povo da graça de Deus sobre este assunto importante, e também para ser um canal, um instrumento, Senhor Jesus, para tirar as vendas, para tirar os véus, ó Pai, as escamas dos olhos daqueles que ainda não compreenderam com largura, Senhor, com profundidade a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Me usa, Senhor, nesta noite mais uma vez, no nome de Jesus. Aleluia. Então, eu quero te dizer que quando nós tratamos deste assunto, a falsidade do livre-arbítrio, o que é que nós estamos aqui afirmando com o amparo bíblico? Que o livre-arbítrio para a salvação não existe. Então nós entendemos que o livre-arbítrio para decidir se salvar, para a salvação, ele não existe. Por isso que nós denominamos este capítulo do estudo de a falsidade do livre-arbítrio. A falsidade do livre-arbítrio. O que o livre-arbítrio tradicionalmente diz? Que Deus te escolhe para a salvação se você o aceitar. É isso que diz a tradição. Que se você aceitar pela sua própria vontade o convite do Senhor. Em outras palavras, o que a tradição diz a respeito do livre-arbítrio? Que nós decidimos se nos salvamos ou se nos perdemos. Nós, como igreja da graça de Deus, entendemos que a eleição e a salvação estão nas mãos do Senhor. Amém. Diga glórias a Deus. Glória a Deus.
que a soberania divina do nosso Senhor é que nos predestinou, que nos escolheu antes da fundação do mundo, debaixo do propósito, de uma vontade dele, que é soberana. Então, que você possa aí, nesses primeiros minutos deste culto, dessa pregação, receber isso no seu coração. Que quando se fala de livre-arbítrio, para a salvação ele não existe. Então, para a salvação, existe um falso livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Existe, para você tomar um sorvete, para você, se você quiser colocar a roupa que você quis colocar hoje, até mesmo, se levantar, ir ao toalete, tomar um copo d'água, Então, sim, nós temos livre-arbítrio para fazer um monte de coisas. Eu até expliquei aqui, as pessoas às vezes confundem, não, a pessoa que você se casou, também foi uma decisão que você tomou com Deus, abençoou, estava ali debaixo da direção do Senhor, amém, mas foi uma decisão sua, o emprego que você aceitou ali, decisão sua. Nós temos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Mas quando nós falamos de livre-arbítrio, aqui o ponto é que existe uma falsidade do livre-arbítrio para a salvação. Para a salvação. E eu espero, mais uma vez, como eu tenho dito em algumas vezes aqui neste altar, durante as pregações de domingo, que essas verdades não te agridam. Tem cristão que se sente agredido. Eu não me sinto agredido por entender que eu não tenho livre-arbítrio para a salvação. Eu me sinto cuidado, me sinto amado, sinto que Deus foi maravilhoso comigo, com você, com as nossas vidas, com as nossas famílias. Eu não me sinto um robô, Alguns falam, não, eu não aceito isso aí que falam aí na Cristo Vive, porque eu não sou um robô. Imagina, glórias a Deus, se eu fosse um robô de Jesus Cristo, robô de Deus, glórias a Deus. Prefiro ser um robô de Jesus Cristo do que um robô do demônio, do diabo, como existem muitos andando aí pela rua, isso vocês já te avisaram. Então, amado, falsidade do livre-arbítrio é exclusivo, específico para a salvação. Aqueles que estão hoje aqui estão entendendo, digam amém. Amém. Então, o primeiro ponto, que Deus é quem busca, amado, e Deus quem chama o homem, e não o homem a Deus. Porque hoje nós estamos num momento de mundo que eles estão invertendo tudo. Não vou falar de política, estou coçando agora, não vou falar de política. Mas mocinha, bandido é bandido. Quem está acompanhando os noticiários, mocinha, bandido é bandido. Amado, é Deus quem busca, quem chama o homem, não é o homem que chama Deus. Mas diz, me mostra aí na Bíblia. Vamos lá, Romanos 3:10. Romanos 3:10. Vamos lá, Marcelo, essa está rápido. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos o que, igreja? Se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então veja, a palavra de Deus diz: não pense que um dia que você veio à igreja foi porque você quis. Não. A palavra de Deus diz que na nossa carne, amado, a gente não quer nada com Deus. Então você veio para Jesus porque você era um eleito. Você sempre foi um eleito. Você sempre foi um predestinado. Sabe, Marcelo? Sempre foi um predestinado. Pense que Jesus Cristo tomou um susto. Marcial, entrando por essas portas, que isso? Eu nunca imaginei. Imagina, Deus é onisciente. Estava escrito, já estava escrito. Outra coisa importante, não fosses vós que me escolhesse, eu vos escolhi a vós. João 15:16, pode dizer assim, não fosses vós que escolhesses a mim. Está claro aqui, igreja? Amém. Não fosses vós que escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e vós fruto permaneça, a tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome eu vos concedo. Então, amado, Deus é quem busca e chama o homem, não é o homem que busca ou chama a Deus. Não há quem busque a Deus, por isso que Deus tem que nos buscar. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, Ele que nos escolheu, nos separou. A
Deus diz ali no livro de Ezequiel 34:16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. É Deus quem busca, amado, tá? Então, muitas vezes nós, como pais, nós acompanhamos histórias de muitas famílias, nós como familiares, às vezes nos afligimos, com uma vida que por vezes está longe de Cristo, que estava na igreja e por um momento não está mais, amado. Tenha uma paz no teu coração, continue a orar, continue a estar aí nas suas orações incessantes, mas é Deus que traz, amado. Então, a desgarrada Ele vai trazer, a quebrada Ele vai ligar, Ele vai consertar a enferma, porque Deus é soberano. Diga aí, amado, no seu lugar: Deus é soberano. Então, um outro ponto importante, aquilo que nós estamos aprendendo sobre a falsidade do livre-arbítrio para a salvação, é que não depende de quem quer ou de quem corre. Romanos 9:14, um pouquinho mais à frente, Marcelo, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Diga: de modo nenhum. De modo nenhum, amado. Não há injustiça da parte de Deus. Não há injustiça da parte de Deus. Diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, tenho misericórdia, e compadecer-ei de quem me aprouver, tenho compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende, amado, mas de Deus usar a sua misericórdia. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Sabe por que a sua família está aqui? Porque houve um amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos alcançados pela sua misericórdia. Porque Ele diz: não depende de quem quer ou de quem corre. Então a tradição evangélica se sente agredida com isso, amado. E eu queria que te explicar na hora de voltar que quando nós falamos de falsidade, nós estamos falando especificamente para a decisão da salvação. Deus é soberano. Se eu decido, Deus não é soberano. Amém? Então, se Ele decidiu, Ele é soberano. Isso tem que dar uma paz no nosso coração, tem que dar uma segurança. Você sabe por que eu gosto de estudar sobre, e relembrar sobre as doutrinas? É porque isso me dá uma paz e uma tranquilidade sobre a minha identidade espiritual. Sempre quando nós nos deparamos, estudamos, relembramos, e aconselho a todos, usufruírem da nossa biblioteca, da nossa livraria. Temos excelentes livros, e um específico que é um resumo disso tudo que nós estaremos estudando nos cursos de estudo de doutrina, que é o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Maravilhoso você ter esse livro em casa, você ler, se debruçar, fazer o seu devocional sobre aquilo. Isso vai te dar uma segurança, vai te dar uma paz, da sua identidade espiritual. Identidade espiritual. Outro ponto, outro grande tópico desse estudo de hoje é que o incrédulo não pode buscar a Deus porque está morto espiritualmente. Então nós, em um momento antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos como, amados, mortos em pecados e delitos. O que diz o livro de Efésios 2:1? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que nós não atribuímos a ação e decisão da salvação a nós. Tem que vir de Deus, porque estava morto. Você já viu alguém aqui? Já viu? Fui num velório com toda a data velha e o falecido levantou, falou: olha, legal pessoal, obrigado por vocês terem vindo hoje aí, valeu, voltem sempre. Não, amado, o morto está morto. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Como é que nós, mortos em pecados e delitos, poderíamos dizer: não, você sabe que é uma boa ir lá para Cristo vive, rapaz. Pô, é legal, uma família abençoada, a pessoa é gente boa, eu vou para lá. Imagina. Amém. Diz que Ele, Deus, Jesus Cristo,
vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estamos mortos, não? Nós estávamos cegados, nos quais, aí continua ali, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Estávamos o quê? No mundo, mano. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações do que, igreja? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos. Como é que nós, quando estávamos mortos em pecados e delitos, tínhamos inclinações da carne, fazíamos a vontade da carne, né, dos pensamentos? A Bíblia diz assim: e éramos por natureza filhos da ira. Como é que nesse estado alguém pode dizer: não, eu tomo uma decisão pela minha salvação? Não pode, não. Naquele dia que você disse sim, você tomou uma decisão, Deus vai te inclinar no teu coração. Amém. Porque você sempre foi um salvo. E os salvos digam amém. Amém. Diz assim: mas Deus, novamente, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, estando nós mortos de delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Diz assim: mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Depois completa ali, marca esse capítulo todo de Efésios 2:1 em diante. Diz para que o homem não se glorie. Deus já sabia. Deus já sabia. Ele falou: olha, o homem tem que ser salvo pela graça, de graça. Não há nada que eu poderia fazer, não há um esforço. Se houve um esforço, não foi de graça, então não é graça. Então, de graça, foi pela graça. Aí ele diz ali, né, que foi mediante a fé. Houve algo que me aproximou do Senhor, a fé, que diz que é um dom de Deus que eu ganhei, já estava lá dentro de mim. Quando chegou o meu tempo, Deus despertou aquilo, e por isso que eu me inclinei e ouvi a voz de Deus. E aí lá na continuação ele diz: olha, para o homem não se glorie. Estando escrito isso aqui na Bíblia, amado, o homem já se gloria. Ele já diz: não fui eu, né? As nossas irmãzinhas amadas da lei ficam com um caderninho, né? Tinha uma irmã que fazia parte, mas a gente, graças a Deus, salvamos ela, trouxemos ela para Jesus, para a graça. Então o caderninho ficava assim: eu salvei essa pessoa aqui. Essa aqui também foi obra minha. Essa aqui salvei também. Estou brincando, gente, eu te amo. Mas tem ou não tem? Quem não conhece a irmã? Tem, eu te conheço um monte. Olha, peguei um caderno dele. Amado, porque o homem tem isso, amado. A nossa carne é terrível, ela quer atribuir a glória para ela. E nós não podemos dar a glória, amado, da salvação para o homem. A glória da salvação pertence a Jesus. Amém. Aquela tiazinha amada, aquela senhorinha, ela foi um instrumento de Deus. Amém. Mas ela não salvou ninguém. Jamais vai salvar ninguém. Amado, você entende isso? Você está ouvindo nessa noite? Então, quando a gente compreende essas coisas, nós temos uma paz, nós temos uma tranquilidade no nosso coração. E por que os incrédulos, né, na condição de incrédulo, ainda fora do tempo de Deus, nós não podemos aceitar Jesus, receber Jesus, e só o fazemos quando é o nosso tempo? Diz ali o Romanos 8:7 que a carne, amada, a carne que nós temos, ela é inimiga de Deus e ela não se sujeita a Deus. Romanos 8:7 diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. A nossa carne, ela tende a ser contra tudo aquilo que Deus diz, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Dá um exemplo disso, Marcos. Veja, amado, o que estão querendo votar de leis, né, para abortar, para matar, para usar drogas, para dissolver a família, para mudar de gênero, para fazer operação em criança que ainda não tem. Amado, é um mundo mau. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e nesse mundo jaz no maligno, outrora estivemos nós, né? Então, quando o nosso coração se inclinou a Deus, amado, é porque Deus manifestou o seu tempo perfeito em nossas vidas.
Isso tem que dar muita alegria no teu coração. Outro ponto desta noite é que só confessam a Jesus os que foram atraídos por Ele. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Você foi atraído por Jesus. Você foi atraída por Jesus. Diga glória a Deus. Atraída por Jesus. Amém. João ali, 6,44. Ninguém pode vir a mim, ninguém, amado. Não, os irmãos do ministério XPTO, eles podem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Não há um que pode vir a Deus se não for Deus que trazer, que trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, como nós sempre fomos filhos de Deus, quando nós ouvimos e aprendemos, nós fomos o Pai. Amém? Queria te dizer também mais uma coisa. Tiago 1,18, que você, amado, foi gerado pela palavra da verdade. Diz assim: pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você já sabe que você teve pré-existência. Antes que Deus criasse todas as coisas, já havia nos criado os anjos e a nós em espírito. Se testificou disso através da palavra aqui. Então, somos primícias das suas criaturas, de toda a sua criação. Um pouquinho mais à frente, Lucas 10:22 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Vai fazer um parênteses aqui, que quando bate nesse assunto predestinação, eleição ou falso livre-arbítrio para a salvação, tem irmão que arranja os dentes, arranca o cabelo, faz igual os judeus, rasga a roupa, Amado, aqui diz o quê? O que é que está bem claro aqui? Que ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Sabe por que você está aqui? Porque Deus sempre soube que você era filho. E não cabe a mim, que creio na predestinação, dizer: não, aquele irmão ali, não sei, não toma Guaraná Antártico, não sei se é salvo ou não. E aquele ali que o caçoga deve ser, aquele ali não é da salvação não. E o irmão sai da igreja: sempre soube que não era da salvação. Está bem claro aqui, amado. Treme tempo quando eu olho aqui. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Deus nos conhece. Deus sempre nos conheceu. Diga glórias a Deus. Diga aí no seu coração: sempre fui conhecido do Pai. Sempre fui conhecido do Pai. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Um outro ponto importante também para você refletir nesta noite, 1 João 4,10. 1 João 4,10 é o que essa igreja prega aqui, que Deus te amou primeiro. Deus te escolheu primeiro. Sabe por que você ama Deus? Você ama Deus? Amém. Você pensa no nome de Jesus Cristo, o seu coração se alegra, você sente o amor do Senhor. Você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Sabe por que você ama a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Então, quando você vai refletindo sobre essas coisas, você tem que concordar comigo, amado, com a tua mente espiritual aí, que não pode haver livre-arbítrio para a salvação, para a decisão da salvação. Não, livre-arbítrio, um monte de coisa existe. De novo, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Que você plantar, você vai colher.
Você é responsável pelas suas decisões. As decisões que você tomar, você vai arcar com elas. Sejam boas, amém. Se não forem boas, você vai ter que contar com a misericórdia e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, você foi chamado por determinação de novo e graça. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Você entendeu o que é antes dos tempos eternos? Amém. Então você foi salvo, você foi chamado com santa vocação, não foi segundo as nossas obras, glórias a Deus. Imagina se fosse segundo a vontade do homem. Não sendo segundo a vontade do homem, o homem já diz o que diz, né? Na tradição evangélica. Você imagina se fosse não segundo as nossas obras. Jamais, amado, a salvação não está, nunca esteve, nunca estará nas mãos do homem. Amém. Jamais. Amém. Mas isso conforme a sua própria determinação e graça, o pacto da graça de Deus, aquilo que Jesus Cristo fez por nós no Calvário, e diz antes dos tempos eternos, de novo falando de pré-existência. Amém? Então, que essas palavras aí estejam penetrando no teu coração, para você, com paz, com tranquilidade, você poder afirmar: não existe livre-arbítrio para a salvação. Livre-arbítrio por um monte de coisa, menos para a salvação. João 10,16, um pouquinho mais à frente, Marcelo. João 10,16. Depois, aqueles que quiserem, nós temos esse estudo, tá? De forma digitalizada. É só pedir para mim para ver se nós compartilhamos esses estudos. Diz assim, João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Palavra de Deus de forma profética, dizendo o seguinte: olha, a salvação não é só para os eleitos e nascentes, judeus, aqui não é só para, ele fala assim, mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não são judeus, são gentios predestinados, que não tem sangue israelita. A mim, diz a palavra, convém buscá-las, conduzi-las, diz que elas ouvirão minha voz. Sabe aquele dia, não sei se você lembra, sabe aquele dia que você ouviu aquela palavra? Alguns receberam uma fita cassete, outros assistiram na televisão, outros ouviram alguém falar, outros leram um versículo com alguém, você ouviu a palavra, naquele momento, o plano de salvação foi iniciado, startado aí na sua vida. Eu gosto dessa expressão que diz que eles ouvirão a minha voz. Amado, quem é filho de Deus ouvirá a voz de Deus. Não há um sequer que poderá resistir ao Senhor. E diz que haverá um rebanho, haverá um pastor. Outro ponto também que nos ajuda a ter tranquilidade sobre esse assunto é que nós fomos escolhidos para Deus antes da fundação do mundo. Vamos sobre esse versículo, Todos aqui já conhecem, mas eu gosto muito de Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas antes da fundação do mundo no aramaico é o quê? Antes da fundação do mundo. Do hebraico é antes da fundação do mundo também. Em etrusco é antes da fundação do mundo. Em japonês, antes da fundação do mundo. No original é antes da fundação do mundo. Eu quero encontrar isso. Essa palavra no original, no original de Deus, sim é sim, entendeu? No hebraico, no aramaico, no grego, e não é não, entendeu? Então é antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação, para sermos o que, igreja? Olha o que você é, diga aí, santo e irrepreensível. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: você é um santo, uma santa irrepreensível. Olha, você foi chamado para ser o que, amado? Santo e irrepreensível.
perante Ele em amor. Então diz que nós somos escolhidos, né, predestinados, eleitos, antes da fundação do mundo, em amor. Por isso que nós usamos a expressão predestinados em amor. Então, amado, queria muito que você saísse dessa noite com, mais uma vez, né, com o teu coração aí tranquilo, que nós aqui temos autoridade bíblica para defender, com base na Bíblia, aquilo que nós pregamos neste altar, né? E nós estamos nesta noite tratando do falso livre-arbítrio. E eu diria, amado, de tantas coisas que nós podemos aprender sobre a graça de Deus, este é um assunto muito importante porque ele é fruto de debates eternos. Você parar, falar com 10 cristãos, evangélicos, crentes, protestantes, 9 dirão: há livre-arbítrio sim. Há livre-arbítrio? Não. Como não? Não. Há livre-arbítrio sim. Eu posso aceitar? Eu aceitei. Não, você aceitou porque você estava dentro dos planos de Deus. Isso para mim é algo muito, vamos dizer assim, claro, tranquilo, né? Eu espero que esteja sendo aí no teu coração também. Vamos rapidamente ler ali Romanos 9, 11. Eu gosto muito dessa passagem. Nós não vamos tratar desse assunto hoje, né? Que é um pouquinho que fala quanto às duas sementes, né? Ou seja, nesta terra há duas sementes: aos salvos e os não salvos, aos filhos de Deus e aos perdidos, às ovelhas e aos cabritos, lobos. Romanos 9, 11 a 13 assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, o que, igreja? Prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Você foi chamado por Deus. Você é de Deus. Você está aqui porque Deus te chamou. Amém? Vamos lá? Avançando um pouquinho mais. Estou concluindo as nossas reflexões de hoje. Queria dizer que Deus é quem abriu o nosso coração para ouvirmos a sua palavra. Romanos 8, 29 e 30, um pouquinho mais à frente, Romanos 8, 29 e 30. 8, 29, isso, 29, 8, 29, 30, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Por que chamou? Porque estava predestinado. A quem chamou, fez o quê? Deixou aí a pessoa, sei lá o que vai acontecer um dia, meu irmão, alguém passa aí e conversa. Não, aos que chamou também, justificou. Então eu fui justificado porque Deus me chamou. Deus me chamou porque eu fui predestinado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então há um plano perfeito de Deus. Diga assim: o plano de Deus, é perfeito. Perfeito. Jeremias 1,5, gosto muito dessa passagem. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui não está falando somente a um personagem bíblico, mas fala as nossas vidas, mano. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já havia nos conhecido. Antes que saíssemos, que nascêssemos, Deus havia nos consagrado como profeta dessa geração. Perceba isso. Salmos 139, versículo 16, para concluirmos: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aqui sempre com esse enfoque, tá, amado? Da salvação, do plano da salvação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe os seus dias, todos os seus dias, até o seu último dia, quanto ao plano da salvação, já está escrito. Já estava escrito.
Diz: olha, estava escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, eu quero finalizar aqui a nossa reflexão desta noite, com esse estudo de falsidade do livre-arbítrio, dizer, amado, que o homem é escolhido por Deus. O homem é escolhido por Deus. É Deus que escolhe o homem. É Deus que manifesta a salvação na vida do homem. Nós estamos mortos em pecados e delitos. Pela soberania do nosso Deus, o Senhor nos atraiu. Qualquer coisa contrária disso, amado, é um sofisma, é uma mentira, é uma altivez, é um desaforo contra o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando recebemos Jesus, o recebemos não porque pudemos receber pela nossa própria vontade, mas porque Deus nos escolheu. E Deus nos escolheu porque Ele já nos havia amado, determinado desde antes dos tempos eternos. Então, que você possa se curvar a esta verdade, a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, porque nosso Deus, Ele é soberano. Que assim seja, porque assim disse nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.